Olá pessoal, aqui é o Rodrigo com História de novo. Essa aula é sobre os períodos históricos da Grécia Antiga. A história da Grécia Antiga é tão longa que precisa dividir elas em partes. Então, nós vamos entender cada uma dessas partes rapidamente aqui, mostrar para vocês aqui uma imagem e a gente vai se basear nisso daqui. Então, começou lá no ano de 2100 a.C., com a formação da Grécia Antiga, conforme nós já vimos em uma aula anterior. E esse período, então, tem poucas informações, mas ele foi o período mais longo, chamado de pré-homérico, porque ele são acontecimentos antes das coisas que foram contadas ali pelos livros de Homero. Nesses livros de Homero contém a história da Ilíada e também a história da Odisseia. Esses livros, então, contam, meio mitologicamente ou não, a história da Grécia. Então, o período em que muitas das coisas descritas por Homero aconteceu foi no período entre 1100 a.C. e 800 a.C., por isso chamado de período homérico. Bom, após isso, então, já entramos num período um pouco mais histórico, o período arcaico de 800 a.C. a 500 a.C., e finalmente aquilo que a gente mais conhece, que é o período que está entre 500 a.C. e 338 a.C., o período clássico, a Grécia clássica. E finalmente o domínio macedônio em 318 a.C. até 146, quando Roma se torna uma potência e domina a região. Então, esses períodos são bem interessantes para a gente se estudar, porém, o que mais a gente estuda com certeza nenhuma é o período clássico. Mas, por exemplo, no período pré-homérico, temos os acontecimentos relacionados à formação mesmo da Grécia Antiga, conforme vimos em aulas anteriores, né? Aqueles povos todos que vieram de outras regiões e foram criando, então, o que se tornou depois a Grécia. A princípio eram clãs que viviam meio apartados um do outro. No período homérico, então, esses clãs eles se consolidam em algumas regiões e começam a formar um embrião do que seria depois as cidades, chamadas de polis, mas ainda não. Ainda eram um grupo que eles chamaram de genos, porque tinha muito a ver com a família, tem muito a ver com a genética mesmo, pessoas da mesma família, um clã, né? Então, os genos geralmente eram comandados por um pater. Então, essa palavra pater lembra a gente de pai, paternidade. Claro, tem tudo a ver, porque geralmente era uma pessoa da família, a mais velha talvez, que adquiria uma sabedoria, conhecimento, e era respeitado por todas as pessoas daquele genus. Então ele era o rei, o líder dessa comunidade, podemos chamar assim. Então essa estrutura dos genus, elas foram aumentando aos poucos, e chegou um determinado momento que os genus criaram alguns problemas para quem vivia ali dentro, porque tinha algumas estruturas rígidas ali. Então, algumas pessoas começaram a sair desses genus. Tipo assim, eu não quero ficar morando na casa dos meus pais, não aguento mais esse lugar, cheio de regra, eu vou me dar o fora daqui. Então, as pessoas pensaram mais ou menos isso, e algumas pessoas de origem grega, então, se encaminharam para outras regiões fora da Península Balcânica, e formaram outras civilizações, cidades com origem grega, com cultura grega, mas apartados da Península Balcânica. Por exemplo, cidades como Bizâncio, que depois veio a se tornar capital do Império Bizantino e depois virou Istambul, onde hoje é Istambul. Também Marsella, na França, uma cidade que existe até hoje, tem origem grega, e Nápoles, na Itália, entre outras cidades do sul da Itália também, que tem domínio e origem grega. Então isso tudo foi no período homérico. Bom, aí temos o período arcaico, conforme vocês já viram aqui, né, no mapa, período arcaico, a partir de 800 a.C. até 500, mais ou menos, antes de Cristo. Então, nesse período arcaico, ele foi marcado pelo surgimento realmente das cidades-estado. Então, esses clãs, genus, foram aumentando, eles não eram mais totalmente ligados somente a pessoas da mesma família, então surgiram vários genus, e esses genus
foram se tornando grandes, a ponto deles começarem a se meio que se conectar. E aí, os paters desses genos começaram a ter a ideia de se unir. Então, eles começaram a unir para formar uma coisa mais forte. Então, a união de vários genos, como vários paters, deu a origem aos poleis, as cidades, ou polis, metrópolis. Essa palavra polis vem de cidade, lá da antiga Grécia. Mas era, então, um agrupamento de genos mais forte, com um comando meio que dividido entre essas pessoas que antigamente eram paters de cada um dos seus genos. Então, nós podemos dizer que se formou um negócio chamado aristocracia. O que é aristocracia? Poucos poderosos governando a maioria. Então, essa é uma aristocracia de pessoas que têm origem nobre, por assim dizer, aristocratas, e elas começam a se impor. E nessa época, então, eles começaram a construir cidades na montanha, construíram as acrópolis. As acrópolis são construções bem esbeltas, bem preponderantes, que chamam atenção, talvez chamam atenção para um deus específico que é daquela região, que monitora, por assim dizer, a nova cidade que os caras estão montando. Então, surgem essas cidades-estados aí, então. As que a gente mais conhece, Atenas e Esparta. Atenas surge, então, como uma cidade mais voltada para o intelectualismo, para o comércio, para a educação. Então, é uma cidade que tem essa ideia e também ela desenvolve muito a política, criando novos segmentos, novas ideias, pensadores para como ser a política, que vai florescer realmente no período clássico. Já Esparta é uma cidade mais voltada para o militarismo, uma cidade mais guerreira. Então, o treinamento que eles recebem é mais guerreiro. E aí fica mais distante de uma futura democracia, que é o que começa a surgir lá em Atenas. Mas na Esparta ainda não tem como colocar isso por ser uma cidade de interesses mais militares. Então tem que ter uma figura de comando meio ditatorial ali, e é isso que acontece. Tem um rei ali, tem um rei forte em Esparta. E o treinamento físico para eles é importante, inclusive os da família real, são verdadeiros guerreiros desde criança e se impõem pelo uso da força. Bom, em seguida nós temos o período clássico então. Aí sim, a maioria das histórias que estão entre 500 a.C. e 338 aconteceu nesse período clássico, né? Então o que tem no período clássico? As guerras médicas, quer dizer, guerras que fizeram contra os Medo-Persas, um povo ali que eram os grandes inimigos deles, os persas, né? Então essas guerras todas aconteceram no período clássico. Também o florescimento da filosofia, Sócrates, Platão, esses caras todos, período clássico. A arquitetura grega, bem conhecida, com seus pilares, surgiram então todos no período clássico, além da educação, do conhecimento, né, do florescimento da ciência, né? Tudo isso ocorreu no período clássico. O período clássico vai ser alvo de uma aula nossa mais específica, a próxima. Então, vou falar pouco sobre ela aqui agora, mas é um período que tem mais informações mesmo. Tem, além das guerras médicas, tem uma guerra interna também, a Guerra do Peloponeso, né? Então, as conferências de Delos, conferências que surgiram do Peloponeso, né, brigando pela hegemonia de um país que ainda não era um país de verdade, eram cidades-estados divididas e se juntando e assim por diante, né? Então, foi tudo nesse período aí. Finalmente, nós temos o período final aqui, que é o período helenístico, que também podemos dizer que é um período macedônio, um período onde os macedônios que viviam ao norte dominaram a Grécia. Então a Grécia realmente, como ela era, se perdeu, embora a cultura é a mesma. Os macedônios falavam grego também. Então os macedônios, representados por Felipe II, e depois o filho dele, o mais famoso, que é Alexandre o Grande. Eles dominaram a região e Alexandre o Grande se tornou um grande guerreiro e conquistador, ampliando assim o domínio da Grécia. Então a Grécia, Macedônia, se tornou uma grande potência mundial da época, graças aos feitos de Alexandre o Grande. Então foi o período de auge em termos de império.
da Grécia. Não foi um período de auge cultural e artístico, porque tinha o período clássico. Embora esse período também era muito voltado para o conhecimento, que Alexandre Grande também apoiava e gostava muito, né? Então, a questão é como eles conseguiram conquistar áreas muito grandes. E também nós vamos falar sobre isso numa aula futura. Então, esses dois períodos finais aí, clássico e helenístico, vai ser o alvo, então, das nossas duas próximas aulas. Ok? Obrigado, até a próxima.